Estamos de volta com o Quarto Mundo, um programa totalmente feito por jovens. E nosso convidado agora é o Sérgio Dutra dos Santos, que todo mundo conhece como Escadinha, nosso líbero do vôlei. Depois de algumas temporadas na Itália, ele voltou para o Brasil e joga no Santander São Bernardo. Na seleção brasileira, conquistou 3 sul-americanos, foi 6 vezes ouro na Liga Mundial, venceu 2 Copas do Mundo e uma Olimpíada. Dá até para perder o fôlego. Tudo bem, Serginho? Tudo bem. Então, você teve uma infância muito corrida, trabalhou muito cedo, aos 12 anos, foi office boy, empacotador de supermercado. Como você arranjou tempo para o vôlei? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, né? Com 12 anos, eu vim de uma família muito humilde e tinha que ajudar no sustento dentro de casa, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e estar jogando vôlei, fazendo educação física na escola, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, num supermercado perto da casa dos meus pais, era empacotador de supermercado, e à tarde ia para a escola e quando tinha um tempinho estava jogando na quadra, né? Fazendo educação física, aí jogava. Cada semestre tinha um esporte, né? E eu me identifiquei mais com o voleibol. Você tem ideia de como seria a sua vida se não fosse esporte? Como você optou por essa profissão? Então, bom, se não fosse o vôlei, com certeza eu ia ser um vitorioso fora, fora das quadras, né? Eu sempre comecei a trabalhar desde pequeno. Como eu falei, eu vim de uma família muito humilde, né? Então, acho que as dificuldades que eu encontro dentro de quadra, para mim, não são nada, né? Porque a gente sabe que nas ruas, né? Para quem mora na periferia, sabe que a vida não é fácil, né? E eu vim de uma família humilde, então, se eu não fosse jogador de vôlei, com certeza eu seria um vencedor na vida também, porque eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de estar ajudando meus pais, e o voleibol foi, acho que foi a consequência, foi um sonho, né? Acho que a gente é movido por sonho, né? Eu tinha um sonho de ser jogador e acabei conseguindo. Com 14 anos, você media 1,82 de altura. E daí você conseguiu a posição de atacante. Só que depois disso você parou de crescer e ficou mais baixinho perto dos outros jogadores. Daí que surgiu a ideia de ser líbero? A posição de líbero foi implantada na temporada 97-98, né, pela Federação Internacional. E eu com 14 anos eu tinha 1,82, aí eu fui com 15, 16, cresci, fui para 1,84. Se você for pegar a média de altura de outras seleções, no caso Rússia, Bulgária, né, Cuba, a média de altura é de 2,5, 2,2, então eu sou considerado um anão, né, no meio do mundo, no meio do mundo do vôlei, né, no vôlei de alto nível, né. Mas para ser atacante com 1,84 é impossível, né. E como foi implantada essa nova função pela Federação Internacional, e um dos os meus melhores fundamentos é a defesa e o passe, né, por ser considerado baixo, né, e ágil dentro de quadra, caiu como uma luva, né, então eu posso falar que se não criasse essa posição, talvez eu não estaria nem jogando voleibol. Para uma mente fértil, o nome Escadinha pode, o apelido Escadinha pode sugerir muitas coisas. Você já ouviu piadinhas do tipo, escadinha porque leva mulheres às alturas? Afinal, por que ficou escadinha? Não, na realidade, esse apelido veio desde de pequeno mesmo, porque eu falava muita gíria, e isso foi mais como a semelhança do ex-traficante do Rio de Janeiro, né? E eles falavam que eu falava muita gíria. Até hoje eu me seguro muito para não falar muita gíria. Aí a molecada acabava me chamando de Febem, aí teve um que me chamou de Escadinha, né? Na época eu jogava no Palmeiras e pegou, mas o Escadinha do bem, né? Não é o Escadinha do mal, não. A mídia exalta bastante sua origem humilde. Você acha que existe uma certa exploração disso? Olha, eu não sei se isso seria uma exploração, mas eu acho que as pessoas têm que dar mais valor, não só aquelas pessoas que são consideradas que veio de berço de ouro, mas aquelas que não têm uma condição, uma estrutura familiar, pode vencer na vida também. Eu acho que não é uma exploração, mas sim, eu acho que é um dever da mídia estar mostrando aqueles vencedores que vieram de família humilde, não só no esporte, né? Mas você pode ver que muita gente que veio de família humilde consegue se formar, conseguem ser advogados, doutores, né? E isso eu fico contente de não ser só o esporte que pode estar resgatando, né? Essa molecada que não tem uma estrutura familiar, mas a mídia tem que mostrar a coisa boa, né? Você sabe que nas ruas hoje, de 10 crianças, ao menos 5 já se foram envolvidas com drogas. Isso é muito ruim. Você pegar uma criança que sai
de um bairro humilde e acaba se tornando alguém, um profissional em qualquer área de trabalho, isso é importante e tem que ser visto, não só no esporte, mas em qualquer outra função. E qual é a sua relação com o projeto Viva Vôlei e o Núcleo Serginho 10 lá em Pirituba? E você acha que dá para melhorar a vida dos jovens através do esporte? Olha, a minha relação é toda, né, de corpo e alma ali no meu projeto, porque foi um projeto que eu, junto com a Confederação Brasileira de Voleibol, eu consegui implantar ali no Clube Escola de Pirituba, que hoje praticamente tem 200 crianças, né, que treinam de terça, quarta e sexta. E essa criançada tem que ir para a escola. Primeiramente tem que ir para a escola e tem que mostrar o boletim para poder participar do projeto, senão nada feito. Até porque não é só o esporte que vai salvar, né? Acho que a escola salva também. E a criançada tem que entender que o esporte faz parte da nossa vida, é um lazer, mas o estudo também. Então tem que se empenhar, né? E se o boletim estiver ruim, a gente vai lá e às vezes os pais, né, não sabem que a criança está indo mal na escola, né? Porque a maioria das crianças que vão lá jogar é criança que não tem uma estrutura, não tem um acompanhamento, né? Então hoje por volta tem mais ou menos 200 crianças que treinam lá, né? Em 2 períodos, né? Porque não dá para atender todo mundo, mas é muito legal e o projeto vai muito bem assim. E a gente espera mais crianças lá, né? Então, mas tem aquele recado, né? Tem que ir treinar, mas tem que ir para a escola também e mostrar o boletim com notas altas. Por que você acha que aumentou tanto a popularidade do vôlei no Brasil? A popularidade aumenta quando se ganha título, né? Quando se ganha título, aumenta a responsabilidade também, é muita gente cobrando na rua, aí quando você perde, você é cobrado. Mas isso é normal. Aquele que é esportista, que pratica o esporte no mais alto nível, sabe da responsabilidade que é. E o voleibol ganhou esse status pelo que conquistou, né? Mas a responsabilidade aumenta a cada dia, porque se perder, né, o pessoal reclama. Depois de ligas, Olimpíadas, jogos, como que você concilia a família e a profissão? Olha, eu agora estou conseguindo respirar, né? Mas eu fiquei 4 anos morando na Itália e minha família não se adaptou, né? Meu primeiro ano lá foi difícil, mas minha família não se adaptou. Meus filhos, minha esposa também não, porque a gente acaba jogando o campeonato lá, começa o inverno e acaba o inverno, o campeonato não acabou ainda. Então você pega neve de ponta a ponta. Então é complicado. Mas agora que eu voltei a jogar aqui no Santander São Bernardo, estou conseguindo respirar, conseguindo ficar mais junto com a família. De vez em quando dá para levar as crianças para a escola. Mas só o fato de estar voltando para casa e poder estar com os filhos já é uma coisa que eu já estava esperando há muito tempo. A gente percebeu que nas últimas semanas vocês voltaram para cá. Todos os jogadores que estavam jogando no exterior voltaram para jogar em clubes nacionais. Como que é então estar voltando e jogar dentro de um clube nacional de novo? Então, é muito bom, né? Mas a maioria dos jogadores saem para fora por questões financeiras, porque não dá para você, um clube brasileiro, às vezes disputar ou competir com contratos em euros, né? Em euro, não tem como. Porque o atleta acaba ganhando 3, 4 vezes mais do que ganha no Brasil. Então ele às vezes é decidido em aceitar e ter que ir para fora, né? Eu mesmo fiquei 4 anos, porque eu fui mesmo por questões financeiras e quis voltar por questões familiares, né? Porque já não aguentava mais ficar na Itália jogando lá, ele estando longe da família. Por um lado compensou a parte financeira, não tenho o que reclamar, mas do outro lado eu perdi muita coisa, né? Deixei de ver meus filhos crescerem nesses 4 anos de estar acompanhando de pertinho, agora é aproveitar o momento que eu estou perto. Uma curiosidade, fazer sexo antes do jogo atrapalha? Bom, eu nunca fiz. Eu particularmente nunca fiz. Isso depende de cada um, porque sempre quando eu jogo, eu tô concentrado, né? E eu prefiro que minha mulher esteja longe, né? Até para não trazer outros tipos de problema, né? Não só, mas eu não creio que atrapalhe. Eu nunca fiz, mas eu acho que não atrapalha não. Depende de cada jogador, né? Depende de cada atleta, depende de cada esporte, se é um esporte de alto nível. Eu, quando falo em concentração, é concentração. Eu prefiro desligar o celular, sabe? Pensar 100% no jogo, né? E eu sempre falo, quando tem concentração, eu prefiro minha mulher bem longe. Dentro da quadra, a gente percebe que existe uma união muito grande entre os jogadores. Você podia contar pra gente como que é fora do campo, fora da quadra, essa união? Olha, falando de seleção brasileira, a seleção brasileira conseguiu
criar um espírito familiar muito legal, né? Não só dentro de quadra, mas fora de quadra é um absurdo, né? É um brincando com o outro, tem sempre um mais palhaço que o outro, então você acaba se divertindo, até porque você fica 8 meses, né? Fica 8 meses com 12 jogadores ali e não tem como um não brigar com o outro, né? Como na escola, né? Você vai para a escola, passa o ano inteiro na mesma classe, com os mesmos amigos, aí quando acaba isso você sente falta, né? E todo jogador, quando passa pela seleção brasileira, sabe como é que é o clima ali. Tem um clima de tensão muito grande, porque é a responsabilidade de ganhar, a cobrança, mas quando acaba, você sai do ginásio, pisa fora do ginásio, começa a andar na rua, aí começa as palhaçadas, aí você sente falta disso aí, né? Como se fosse uma escola. Escadinha, agora a gente te convida a compor a nossa estande. O que você trouxe pra gente? Bom, eu trouxe, né, um kit, né, do voleibol Santander São Bernardo, com algumas camisas aqui promocionais. E queria lembrar também que dia 15 e 16 de dezembro, a partir das 8 horas, vai ter a tradicional peneira do Santander São Bernardo, que há mais de 20 anos aí revela jogadores para a seleção brasileira e para clubes da Europa. Então eu trouxe aqui um brinde aqui para vocês, do nosso time, né, Santander São Bernardo. Queria entregar para você. Muito obrigada. Adoramos ter a sua companhia aqui no nosso programa, viu? E galera aí de casa, adoramos ter a companhia de vocês também. Visitem o nosso blog quartomundotvusp.blogspot.com. É isso, até a próxima. Eu trouxe a minha do Corinthians para ele assinar, só que eu esqueci. Isso. Só caiu o cabo. E a relação Corinthians... Era a única que eu tinha.